FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. Inteligência artificial. Não se fala em outra coisa. Mas afinal, o que é inteligência artificial e para onde caminha a humanidade com mais esse salto na civilização? No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, vamos dar início a uma série de programas relacionados ao tema. Casas inteligentes, prédios inteligentes, processos inteligentes, saúde inteligente e até na educação. Estamos na era do GIS digital. Para debater esse assunto, vamos conversar com o professor e coordenador do curso de software multiplataforma da FATEC de Matão, Douglas Ribeiro. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Bem, estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje dando início à nossa série de programas relacionados à inteligência artificial. Para debater o assunto, estamos aqui com o professor Douglas Ribeiro, ele é coordenador aqui na FATEC de Matão Luiz Marquesan, do curso de desenvolvimento de software multiplataforma. Douglas, iniciar essa série de programas, né, serão pelo menos mais 3 programas relacionados à inteligência artificial. Eu dizia na abertura, né, que está todo mundo falando nisso, embora esse termo inteligência artificial não seja tão novo assim, né? Bom, mas agora ele está na boca do povo, né? Exato. Como toda tecnologia, né, ela tem um desenvolvimento, mas o uso de inteligência artificial, a criação da inteligência artificial, ela não é atual. Ela data-se aí de 1943 com a criação do primeiro algoritmo e depois, na década de 50, aí sim, com a real utilização das primeiras IA que a gente conhece. Mas nessa época estava engatinhando. Agora, para onde a gente olha, né, para onde a gente mexe, utiliza, tem inteligência artificial embutida aí. O que é essa tal de inteligência artificial? Não é uma coisa abstrata, né? Ela existe concretamente, né? A inteligência artificial, na verdade, ela é composta de 4 partes, né? Nós temos as primeiras inteligências artificiais que foram programadas só para determinadas situações. Então, a gente pode entender que inteligência artificial ela é um software que foi desenvolvido para a execução de algum processo repetitivo. Então, a estrutura da IA é justamente para isso. Vou dar um exemplo da primeira IA. Cria um padrão. Isso é um padrão. Vou dar um exemplo para você da primeira inteligência artificial utilizada nesse processo. Você lembra do Kasparov? Aquele russo que jogava... Enxadrista. Isso. Ele começou a treinar a inteligência artificial porque o software que foi desenvolvido foi especificamente para o xadrez. Só para o pessoal entender, ele jogou contra uma máquina, né? Jogou contra uma máquina, a máquina foi aprendendo as jogadas dele, aprendendo a como criar contra-jogadas, mas ela era específica, ela foi desenvolvida especificamente para o xadrez. Para aquilo. Para aquilo. Então, se você colocasse ela para jogar dominó, ela não ia saber. Ela não ia ter programação para isso. Então, esse é o primeiro nível de inteligência artificial que foi criado lá atrás. Tá? Depois, foi criada uma segunda parte de inteligência, houve uma evolução da inteligência artificial, e ela foi o quê? Ela já começou a utilizar para determinados processos que podem ser remodelados. Então, o mesmo software ele foi reprogramado para outros tipos de processo. Então, por exemplo, para um dominó, para uma dama, entendeu? Houve uma evolução para esse processo. A terceira parte da inteligência artificial é o que nós utilizamos hoje, tá? É a chamada inteligência artificial regenerativa. Ela aprende qualquer coisa que você colocar na internet. Um exemplo disso hoje, por exemplo, é o ChatGPT, que é muito utilizado pelas pessoas. Mas se utilizar ele de forma correta também, ele acaba, né? Porque não é bem isso. Você que entende, eu sou leigo, né? Mas eu quero crer, e já tem provas aí de que o ChatGPT, ele dá a resposta, porque ele tem que dar uma resposta, mas nem sempre pode ter alguma coisa incorreta ali, porque ele precisa dessa resposta. A inteligência artificial, ela é um software... Quer que seja ela. Isso, ela é um software que está aprendendo. Então, se ela aprender errado, ela vai dar a resposta errada. Se ela aprender certo, ela vai dar a resposta certa. Imagine que a inteligência artificial é uma criança. E a criança, ela aprende. Se ela aprende errado, ela vai executar aquilo de forma errada. Se ela aprender certo, ela vai fazer aquilo de forma correta. Então, a IA nada mais é do que um software, um programa de computador, na qual foi e está sendo desenvolvido para melhorar. Se for para o lado ruim, porque ela foi treinada de forma ruim. Se for para o lado bom, é porque ela foi treinada para o lado bom.
Existe essa possibilidade, inclusive, né? Aí que está o perigo também, né? Sim, é claro que existe. Assim como se você for na internet hoje e procurar lá qualquer coisa ruim, você vai achar, inclusive vídeos, tutoriais, que ensinam você a fazer esse processo também. E ele aprende com essa nossa pesquisa. Sim. As nossas tendências, né? do que a gente gosta. Né? Esse é um dos perigos da inteligência artificial. Vamos imaginar o seguinte, eu como acadêmico estou escrevendo um artigo. E aí eu vou lá no programinha de IA e coloco lá para ele gerar esse artigo para mim. Maravilha, para mim vai ser muito mais fácil porque eu já vou ter muitas coisas prontas. Porém, ela aprendeu com aquilo. Então, veja, esse artigo ele já não é mais um artigo novidade, porque ela já está na IA. Então, qualquer um no mundo inteiro que perguntar naquele momento a respeito disso, vai saber aquela informação também. Ela aprendeu. Então, você está me dizendo que eu posso utilizá-lo, né, mas como base para melhorar o meu processo de aprendizado, mas eu tenho que também intervir nesse processo. Veja, a substituição humana, ela nunca vai existir perante a IA. Porém, existem sim algumas funções, alguns trabalhos que poderão ter essa substituição, principalmente os trabalhos repetitivos. Então, aquelas funções, aqueles trabalhos que normalmente a pessoa fica fazendo constantemente de forma repetitiva, a IA vai vir e ela está já, inclusive, substituindo esses empregos, no sentido de automação. A indústria como um todo está preparada para esse salto aí de melhoria, de qualidade? Está aprendendo também, né, Esteves? A tecnologia ela está em desenvolvimento, a própria inteligência artificial ela está em desenvolvimento ainda. Então, está acontecendo o quê? Melhorias constantes. E aí entra em gestão, entra uma série de fatores que a IA também está auxiliando nesses processos. Por exemplo, você pega uma empresa transportadora, ela tem que trabalhar com a forma logística quando um caminhão vai para um lugar e volta. Se o caminhão voltar vazio de um determinado lugar, é prejuízo para ela. Então, o que ela pode fazer? Ela pode utilizar o IA para ajustar os prazos e poder retornar com esse caminhão vazio para determinados pontos também. Então, a logística é um exemplo que usa a IA de forma tranquila. Agora, robô e inteligência artificial são a mesma coisa? Entenda o seguinte, inteligência artificial é um software. Robótica é algo físico, é um equipamento. É como eu pegar esse notebook aqui, por exemplo, o notebook sozinho é um hardware. Ele sozinho não faz nada. Mas ele precisa de o quê? Ele precisa ter um software para poder executar isso. Então, você pode integralizar a robótica, tá, com a inteligência artificial. Você pode fazer essa automação. Por exemplo, como? Imagina, por exemplo, uma empresa que fabrica carros. Ela vai ter que sempre soldar no mesmo lugar, tá? Então, você ensina a máquina a fazer a solda naquele mesmo processo. Então, mesmo que o carro pare um pouquinho, 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, ela ajusta o braço para soldar sempre exatamente no mesmo lugar. Douglas, você falou em algoritmos, né? E claro que também envolve muito cálculo aí, né? E também um dispêndio de energia e também de software, né? Mais avançados, né? Isso tem custo, né? Na verdade, existe... Alto custo, né? Na verdade, o que acontece? O maior custo é a capacidade humana. É justamente o conhecimento humano para programar isso daí. Então, quando nós falamos assim, precisa ter matemática, nós precisamos de matemáticos. Quando você fala assim, eu preciso trabalhar com ciências de dados, por exemplo, que é base em estatística, eu preciso ter estatísticos. Então, o maior custo é o humano. Equipamento, se você pegar um computador simples hoje, você consegue trabalhar com IA e montar um chat, montar um chatbot, né, montar um sistema de IA de forma tranquila. As ferramentas para se programar isso hoje, existem ferramentas inclusive gratuitas. Douglas, vou te pedir licença para nós irmos para o intervalo. Na volta, vamos continuar a debater esse assunto. Está todo mundo falando em inteligência artificial e nós estamos aqui na FATEC de Matão Luiz Marquesan tentando compreender um pouco esse novo universo aí. Depois do intervalo. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje, né, falando sobre inteligência artificial nesse primeiro programa relacionado ao tema. Douglas, agora está todo mundo perguntando, né, inteligência artificial, o que ela é, onde ela está presente, né? Agora, como aprender, né, a utilizar essa inteligência artificial? Mostre os caminhos aí.
Tá, bom, vamos começar o seguinte. Aonde a gente tem IA hoje sendo utilizado e muitas vezes a gente nem percebe? Você tem celular, não tem, Esteves? Quem não tem, né? Então, você tira foto, né? E aí, normalmente a gente vai no celular, quando vai comprar, fica pensando assim, nossa, meu celular tem 200 megapixels de imagem de resolução. Bom, o que significa isso? Significa que ele consegue armazenar até 200 pixels por metro quadrado para a imagem. Isso é uma informação. Porém, essa imagem, ela é gigantesca. 200 megapixels hoje, você conseguiria imprimir, por exemplo, do tamanho de um campo de futebol. E com uma resolução, assim, uma qualidade da imagem legal. Porém, você tem que traduzir isso, reduzindo isso para o tamanho da fotografia que você tem, que você pode armazenar dentro do seu celular. Quem faz isso? A IA. A inteligência artificial, ela vai lá e ela consegue complementar alguns pixels, quando você tem essa redução, tá? Ou quando você amplia, de forma com que você tenha a imagem sempre igual à original que você tirou. Então, ela vai lá e faz essa complementação automaticamente. Então, um exemplo de utilização de IA hoje que a gente tem, e muitas vezes a gente nem percebe, é na própria emissão de hora que a gente tira a fotografia do celular. Um outro exemplo disso, quando você vai na sua TV, lá na tua casa, e você olha lá e fala assim, olha, essa TV ela tem HDR. O que é o HDR? É o aumento de qualidade da imagem na televisão, a melhora. Como é que é feito isso? Através de um sistema de inteligência artificial que complementa a cor, complementa a sombra e tudo mais diretamente na tua televisão. Agora, como aprender? Vamos lá, como aprender isso daí? Aqui na FATEC nós temos o curso de desenvolvimento de software multiplataforma e no curso de desenvolvimento de software, nossos alunos, eles têm disciplinas de aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? É você ensinar a máquina o que ela tem que fazer. Lembra que eu expliquei lá do Gasparov, lá que a máquina você tem que programar? Então, nossos alunos aqui no curso de desenvolvimento de software aprendem a programar isso. Você tem, por exemplo, a parte de modelagem de banco de dados. Mas por que modelagem de banco de dados é importante? Por que trabalhar com banco de dados é importante? Poxa, onde fica armazenado as informações? Em banco de dados. Como fica armazenadas essas informações? Como que eu protejo essas informações por uma invasão? Eu protejo por causa da Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, tudo isso, também o curso de desenvolvimento de software multiplataforma, ele também abrange e também trabalha melhor com esse processo. Existe algum curso rápido ou não? Como se fosse assim, um curso caseiro para usar no meu dia a dia, vai. Eu não quero ser um especialista, mas eu quero usar a inteligência artificial de alguma forma. Sim, mas veja, para você fazer um curso de computação, você precisa ter um mínimo de conhecimento necessário de desenvolvimento. Você precisa ter lógica de programação. Alguma base, né? Alguma base você precisa ter. Então, existe cursos rápidos? Existe. Existe cursos aí que se você pegar para desenvolver, em 3 meses você está conseguindo trabalhar. Tá? Mas qual que é a vantagem no caso de você fazer uma faculdade como a FATEC Matão? Aqui nós temos parceria com as empresas. Então, nós chegamos nas empresas e falamos, qual é o profissional que você precisa? Qual é a formação que você precisa para IA, para ciências de dados, dentro da tua empresa? O que o mercado está procurando para isso? E com essa abrangência dentro dessas empresas parceiras, com esse retorno que elas nos dão, nós trabalhamos melhor as nossas matérias justamente para preparar esse funcionário para o mercado, esse aluno, né, para o mercado de trabalho. Um aprendizado com foco. Exatamente. Por isso, inclusive, que nossos alunos, muitos daqui já saem empregados. Douglas, agora entrando numa outra seara aí da inteligência artificial, que a gente ouve muito por aí, né, que os sentimentos humanos, né, a inteligência artificial, ela entende o sentimento meu, seu, ou de qualquer pessoa? Não, a inteligência artificial... Dá para romantizar com ela, né? Veja, novamente, IA, ela aprende, tá? Então, se você começar a ensinar ela, por exemplo, a como cantar uma pessoa, como fazer as cantadas, ela vai usar isso daí também. Ela está aprendendo com você nesse processo. Porém, ela não tem sentimento, tá? Para ela, simplesmente é questão lógica. É verdadeiro e falso, e claro que ela pode tomar uma decisão baseada nesses processos. Por quê? Porque é um programa de computador. Tá? E como programa de computador, ela não tem sentimento, ela não cria sentimento, ela tem uma resposta lógica àquilo. Então, esse negócio de, IA cria sentimento. Não, gente, IA não cria sentimento. Tá? Porém, a IA ela pode ser treinada para avaliar sentimentos. E aí sim. Então, por exemplo, como é que a inteligência artificial ela identifica se você está contente ou não? É como você mesmo faz isso. Se você olhar para uma pessoa e ver que a pessoa está sorridente, você vai falar para ela que ela está triste? Lógico que não. Você vai falar, poxa, que legal, você está contente hoje, o que aconteceu? Então, assim, a própria forma como você observa aquilo
Você também pode ensinar a IA a trabalhar, então com imagens, com vídeos, e aí você, Esteves, vai dizendo, esta imagem está dizendo que está contente. Por quê? Porque ela está sorrindo. Esta imagem está triste. Por quê? Porque ela está chorando. Então você vai ensinando ela, mas ela pode identificar o teu sentimento, mas ela não tem sentimento. De uma forma resumida, então, a inteligência artificial ela é totalmente dependente do ser humano. Não é ao contrário. Sim, a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano. Tá? O que ela faz é melhorar aquilo que a gente tem, simplesmente. Professor, vamos combinar então para dar continuidade a essa série de programas, falar no próximo programa sobre cidades inteligentes? Perfeito. É o tema do seu, Meu doutorado. do seu programa de doutorado, né? Exatamente. Esse daí, inclusive, é o tema do meu doutorado, falar sobre cidades inteligentes, qualidades e tudo mais. Inclusive IA, tá? Legal. Deixar então esse convite para você. Na próxima semana, né, temos um novo encontro marcado com o programa FATEC Projetando o Futuro. E vamos dar continuidade então a esse tema inteligência artificial, cujo assunto será debatido em torno aí de cidades inteligentes. Até a semana que vem. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra.